onde a gente sente que as coisas não estão crescendo como deveriam. Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse nosso canal. Eu fico sempre muito feliz de ter você de volta aqui para a gente promover algumas reflexões sobre marca pessoal, sobre sucesso, sobre carreira e sobre busca de realização. E o meu tema hoje, eu acredito que seja muito importante, principalmente por essa época do ano, que eu chamo assim daqueles momentos de grande aflição que todo mundo passa, eu passo, você passa, onde a gente sente que as coisas não estão crescendo como deveriam, que a gente não está prosperando como a gente gostaria de prosperar. E aí a gente olha para o mercado, principalmente na virada do ano, no final do ano para a virada do ano, a gente olha para amigos, para conhecidos e sente pessoas prosperando, a gente se compara, obviamente, e aí a gente tem aqueles momentos que eu chamo assim, momentos de aflição, onde a gente acredita que já testou todas as possibilidades, a gente sabe que a gente tem condições, que a gente poderia estar crescendo muito mais, mas a gente fica nessa aflição de acreditar que a gente já testou tudo e parece que a gente está batendo no teto. Essa sensação é uma sensação muito ruim. Eu muitas vezes já me dei por conta de estar sentindo isso e de acreditar assim, de ser envolvido por um desânimo naquele momento, por acreditar que já fez tudo e não conseguiu. Então assim, esses momentos são momentos de aflição, mas são momentos muito especiais, que são aqueles momentos para a gente parar, para a gente realmente parar tudo, para a gente se enxergar, para a gente olhar a vida em retrospectiva, para a gente parar alguns minutos de correr atrás do rabo, de correr fazendo coisas que muitas vezes não faz sentido, e a gente realmente se aprofundar naquilo que a gente deveria estar fazendo e a gente não faz. Então, se você está me assistindo aqui no meu canal no YouTube, eu fico muito feliz e lhe agradeço muito assim por estar aqui comigo. E já te peço, se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Isso é importante para mim. É importante o seu comentário para cada episódio aqui, que pode ser legal para eu trazer novos temas, para eu avaliar se está dando certo isso aqui, né? Mas principalmente para a gente olhar dúvidas e para a gente aprofundar. Essa é uma comunidade que eu criei aqui para a gente discutir marcas pessoais, personal branding, que é o tema que apaixona a minha vida. E ela tem muitos olhares, né, sobre muitos ângulos. Então é muito legal o seu comentário. E toda terça e toda quinta, ao meio-dia, ativa o sininho que tem um novo episódio. A gente está chegando em 80 episódios, o que é muito legal. Tem um papo bacana aqui para a gente refletir. Se você gosta desse vídeo, compartilha com algum amigo, leva para o escritório, leva para discutir com a equipe, porque às vezes ali a equipe olhando uma discussão dessa talvez tenha um insight legal para o seu negócio, para a sua carreira. E o nosso tema de hoje é sobre isso, sobre essas angústias, né? Sobre a hora da gente fazer o tema de casa. E eu diria que nessa hora da angústia de bater no teto, acreditar que já fez tudo e não encontrar saídas, é a hora mágica para a gente se planejar como marca pessoal. E eu gosto da ideia de um planejamento empresarial, como um planejamento de marca pessoal, é o exercício de se fazer perguntas à exaustão. É dessa prática de fazer perguntas, de questionar aquilo que a gente acredita que fez sempre da mesma forma, de questionar o que a concorrência está fazendo, de questionar o tema de casa que muitas vezes a gente não fez. E eu gosto de, nesses momentos, olhar, quando a gente está batendo no teto, olhar o problema sobre dois grandes ângulos para a gente se questionar. Aquilo que a gente tem total controle, que são variáveis controláveis que estão na nossa mão, e as variáveis que são incontroláveis, que são as variáveis de mercado. A gente, olhando pela perspectiva de mercado, a gente não tem controle sobre demanda e muitas vezes a gente pode estar num negócio que está extremamente aquecido e o nosso negócio não está crescendo como deveria crescer. Então a gente precisa observar o mercado, entender essas variáveis de mercado, e entender se a demanda está aquecida ou não está aquecida, entender o porquê. Porque às vezes a gente tem um problema de mercado que a gente não controla também, que é comportamento de consumo. E muitas vezes são fases, né? As famílias estão mais endividadas, né? O juro está alto, está mudando a composição, está se mexendo. E essas são variáveis que a gente não controla, como a gente não controla a concorrência.
A gente não consegue controlar a competição desleal de preços, por exemplo. E muitas vezes a gente fica olhando para isso e fica revoltado muitas vezes com isso, tentando buscar saídas, e essas são variáveis que a gente não controla. A gente pode observar, a gente pode aprender com o posicionamento dos competidores, mas a gente não tem controle sobre isso. E muitas vezes a gente está olhando só para isso e está desanimado, não consegue encontrar mais saídas, acredita que já fez tudo, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente não fez o tema de casa, que era separar isso e olhar as variáveis controláveis. O que está nas nossas mãos e que a gente realmente podia alterar a performance olhando para dentro. Então a grande pergunta para qualquer profissional, se você é um profissional liberal, se você é um empreendedor, e eu diria assim, se estivesse debatendo com você nesse momento, tentando encontrar saídas, apostar na ideia de lhe perguntar e de lhe provocar aqui sobre quem é você. E essa pergunta pode ser audaciosa da minha parte, pode parecer estranho lhe perguntar isso, mas muitas vezes a gente tem uma visão equivocada de quem nós somos no mercado. Eu trabalho com marcas pessoais há mais de 20 anos e sei o quanto às vezes a gente está insistindo em algo errado. O mercado nos vê de um jeito e a gente se vê de um jeito completamente diferente. E muitas vezes o problema está aí. A gente não ter tempo disponível nessa loucura da competição de mercado de mergulhar em si mesmo e descobrir quem eu sou. E dentro dessa pergunta que eu estou fazendo para você, quem é você, para você se perguntar, tem uma série de outras perguntas aqui que podem ser interessantes sobre variáveis controláveis. Quanto você vale no mercado hoje? Essa é uma pergunta que às vezes eu faço para as pessoas ficam chocadas, mas você sabe quanto você vale no mercado? Porque quanto você vale no mercado significa que diferença você faz no mercado. Que diferença você faz que acrescenta valor às organizações ou para o seu negócio, ou como seus clientes lhe percebem nessa diferença de valor. Então essa é uma boa pergunta para a gente gastar algum par de horas pensando sobre isso. Ou seja, quais são as suas vulnerabilidades? O que são fragilidades dentro das suas vulnerabilidades? Que você sabe, a gente às vezes tem fragilidades de currículo, de carreira, de formação, de conhecimento, e algumas podem ser intransponíveis. Eu gosto de pensar sobre isso, que algumas das nossas fragilidades técnicas são aquelas que a gente vai gastar muita energia, e a gente não vai conseguir resolver nunca, porque a gente não nasceu para aquilo. Agora, outras fragilidades, muitas vezes é relaxamento da gente, é descuido da gente, porque muitas vezes são fragilidades que eu não pensei sobre elas, mas que quando eu detecto, quando eu tomo consciência das fragilidades, eu consigo buscar mecanismos para corrigir essas fragilidades. E talvez eu não domine o mundo com essas fragilidades, mas eu tenho que pelo menos estar num padrão para estar no jogo. E não só olhar para as fragilidades, para as vulnerabilidades comportamentais e técnicas e entender o que eu posso fazer para melhorar isso, como também fazer um grande mergulho, e aí é muito especial no planejamento, que é mergulhar naquilo que eu já domino, naquilo que eu já faço muito bem, que as pessoas elogiam quando eu faço, e que eu poderia colocar um pouco de gás ali, um pouco de concentração, um pouco de foco, e quem sabe desse bom que eu já sou, eu me tornar o melhor do mundo. Muita gente, eu fico impressionado, simplesmente quando eu faço essa pergunta, o que tu domina como ninguém? O que você faz como ninguém? A pessoa não sabe me dizer muito bem, faz muitas coisas, mas não tem clareza. Essa consciência é muito importante da gente saber, porque se a gente colocar foco ali, e essa é uma variável controlável, a gente pode ser o melhor do mundo ali e a gente virar completamente o jogo. Então a gente precisa se perguntar à exaustão, o que eu tenho de fragilidades, o que eu tenho de ativos, o que eu tenho de passivos que eu possa melhorar, que são estratégicos para o meu negócio nesse momento. O que eu faço como ninguém consegue fazer. Como é o jeito que eu faço as coisas, porque isso interfere muito na entrega, na qualidade percebida daquilo. Como é a sua imagem no mercado?
Porque muitas vezes a gente tem um erro de imagem, o erro como a gente se apresenta muitas vezes, que não faz sentido para o negócio. E as pessoas muitas vezes têm até vergonha de nos dizer isso, porque acham que é tão óbvio. Então essa é uma pergunta importante. Você tem clareza da imagem que você tem para os seus públicos no mercado? Você tem clareza e consciência que essa imagem passa um posicionamento? E você precisa se perguntar, o posicionamento, a forma como eu me posiciono no mercado é como eu gostaria de ser reconhecido? Ela está dando certo? Eu estou dando sinais na direção certa? Então, o que eu queria que você pensasse aqui nesses momentos de aflição, que às vezes a gente está olhando para o mercado e a gente não está olhando para dentro de si. Às vezes a gente está olhando e culpando o mercado por não conseguir crescer, mas o grande responsável muitas vezes é a gente mesmo. É a falta de tempo da gente olhar para dentro de si mesmo e reconhecer muitas vezes que a gente não fez o tema de casa completo, que a gente não aprofundou como a gente poderia aprofundar, porque às vezes ali está a grande solução. É preciso pensar que muitas vezes a gente não vai mudar o mercado, mas a gente pode mudar o como a gente faz. E isso tem uma diferença absurda no valor percebido. E isso pode mudar completamente o jogo. Então use essa sua hora, esse seu momento de aflição para fazer esse mergulho. Fim de ano, início de ano, é muito bom a gente sair do modo de aflição e a gente transformar essa aflição nas perguntas, no exercício de se fazer perguntas para a gente enxergar o caminho correto. Às vezes, o caminho correto está na nossa cara e a gente só não tem tempo e paciência de aprofundar as perguntas certas. Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu lhe agradeço muito estar aqui comigo. Me deixe o seu comentário e eu te encontro aqui no próximo episódio. Um forte abraço e até lá.